Eu lembro com nitidez daquela madrugada. Eu estava de pé, no meio da penumbra da igreja, e o cheiro de sangue misturado com cera de vela parecia grudar na pele. O confessionário, que durante tantos anos tinha sido o lugar onde eu escutava pecados, naquela noite virou cenário de algo que eu jamais imaginei viver. Marcelo Tavares, um dos homens mais influentes da paróquia, estava caído, o corpo ensanguentado, a cabeça aberta, uma Bíblia aberta ao lado, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. O castiçal grande de bronze, aquele que usamos nas missas solenes, estava manchado de vermelho. E as minhas mãos também. Eu não entendia nada. Era como se minha mente estivesse em choque. Eu olhava para o corpo, olhava para o castiçal, olhava para o altar, e uma pergunta me atravessava: o que aconteceu aqui? As sirenes chegaram rápido, cortando o silêncio da madrugada. Quando os policiais entraram, a cena era perfeita para condenar alguém. Eu, o padre da igreja, ao lado do corpo, com sangue na batina, minhas digitais no castiçal. Eu tentei falar, tentei explicar que eu não lembrava como aquilo tinha acontecido, mas os olhos de todos já estavam cheios de julgamento. Padre Augusto, o senhor está preso, foi o que o delegado disse, sem vacilar. As algemas geladas fecharam nos meus pulsos, e eu senti o peso não só do metal, mas do olhar das poucas pessoas que estavam ali, alguns funcionários da igreja, um ou outro fiel que tinha vindo cedo para a missa da manhã. Vi uma senhora fazer o sinal da cruz, mas não era de bênção, era de medo. Vi um jovem que eu tinha preparado para a crisma balançar a cabeça com decepção. Era como se, em questão de minutos, tudo que eu construí em anos tivesse sido arrancado de mim. Na viatura, enquanto me levavam, eu tentava juntar as peças. Eu sabia que na noite anterior eu tinha discutido com Marcelo. A discussão foi feia, alta, na frente de gente. Eu tinha apontado o dedo na cara dele e dito palavras que hoje me envergonham. O senhor é um hipócrita, eu gritei. Dá dinheiro para a igreja, mas rouba dos pobres na prefeitura. Lembro dele ficar vermelho, de raiva e de humilhação. Cuidado, padre, o senhor não sabe com quem está mexendo, ele respondeu. E eu, cheio de uma falsa coragem, retruquei: quem está comigo é Deus. O Senhor que se cuide. Eu sempre fui assim. Rígido. Inflexível. Orgulhoso da minha retidão. Eu gostava de acreditar que eu era o defensor da verdade, o paladino da moral, o guardião da doutrina. No fundo, eu sabia que Marcelo tinha envolvimento em esquemas sujos na prefeitura. Eu tinha acesso a comentários, a boatos bem embasados. Gente da comunidade vinha sussurrar no meu ouvido. Mas, em vez de buscar diálogo, em vez de tentar ganhar aquele homem para o bem pela paciência, eu fazia o contrário. Eu usava o púlpito como se fosse um tribunal, e a homilia como se fosse sentença. Minha família sentiu isso na pele. Minha irmã, Beatriz, foi uma das primeiras vítimas do meu jeito duro. Quando ela se divorciou, depois de um casamento longo e sofrido, eu não abracei, não acolhi, não perguntei como ela estava. Eu subi no altar e fiz uma pregação sobre o valor do matrimônio, olhando diretamente para ela, sentada no banco da frente. Eu disse coisas como hoje as pessoas tratam o casamento como se fosse contrato de aluguel e quem rompe um sacramento sem motivo justo fere o coração de Deus. Eu sabia que cada frase atravessava Beatriz como uma faca. Ela chorou, saiu no meio da missa e nunca mais voltou. Eu, naquela época, senti uma espécie de satisfação perversa, como se tivesse feito o que era certo. Hoje eu vejo, eu quebrei o coração da minha própria irmã em nome de um zelo que não era por Deus, era pelo meu ego. Na paróquia, eu mantinha tudo na linha. Não havia espaço para erro, para fraqueza, para crise. Jovens que engravidavam fora do casamento, casais que viviam juntos sem casar, gente envolvida com vício, todos eram alvos das minhas broncas públicas. Eu dizia que amava a verdade, mas, se eu for sincero, muitas vezes eu amava mais a sensação de estar certo do que a pessoa que estava na minha frente. Marcelo era, para mim, o símbolo de tudo o que eu combatia. Rico, influente, membro do conselho paroquial, sempre na primeira fila, ofertando grandes quantias. Eu o via como alguém que queria comprar o respeito da comunidade. Eu o expunha em reuniões, questionava decisões da prefeitura onde ele trabalhava, fazia perguntas duras na frente de outros líderes. Muitas vezes, eu não dava a ele nem a chance de explicar. Eu já tinha a sentença pronta no meu coração. Então, quando a polícia encontrou o corpo dele dentro da minha igreja, tudo se encaixou contra mim. Eu era o padre rígido,
que tinha brigado com ele poucas horas antes, que o acusava publicamente. E agora, ali estava ele, morto, e eu sozinho no local. As manchetes não demoraram. Padre mata benfeitor da paróquia. Religioso intolerante comete crime brutal. Eu vi minha foto com batina circulando nos jornais, nas redes sociais, nos programas de TV. Cada palavra que eu tinha usado para apontar o dedo para os outros parecia voltar contra mim com uma força devastadora. Na delegacia, me interrogaram por horas. O senhor planejou. O senhor odeia esse homem? O que aconteceu depois da discussão? Eu tentava explicar que eu tinha ido para o quarto, que eu estava cansado, que não lembrava de ter voltado para a igreja de madrugada. Mas quanto mais eu dizia não lembro, mais aquilo parecia uma desculpa esfarrapada. Qualquer advogado diria, péssima defesa. Quando finalmente cheguei à cela que seria meu novo quarto, o barulho de ferro batendo, porta se fechando e chaves girando me deu a sensação de que eu tinha sido enterrado vivo. O cheiro de mofo, suor e desinfetante barato era o oposto do incenso e das velas da igreja. Eu sentei na cama de concreto, com um colchão fino, e senti pela primeira vez um medo que eu nunca tinha sentido antes. Eu, que tantas vezes falei de pecado, castigo, purgatório, inferno, agora estava vivendo algo que, para mim, era um ensaio bem real daquilo tudo. Nos primeiros dias, eu ainda mantinha uma espécie de postura. Respondia com firmeza, dizia a todos que eu era inocente, que aquilo era um engano, que a verdade ia aparecer. Alguns detentos riam de mim. Padrezinho, se aqui só tivesse inocente, não tinha grade para todo mundo, eles diziam. Outros pediam oração, alguns por curiosidade, outros por desespero sincero. Eu fazia o que sempre fiz, rezava por eles, mas, dentro de mim, uma tempestade começava a se formar. Foi nesse período que começaram os sinais estranhos. Toda noite, sem falhar, por volta das 3 horas da manhã, eu acordava com a nítida sensação de que alguém estava na cela comigo. Eu ouvia passos leves, como se alguém caminhasse devagar, sentia um perfume de rosas delicado, totalmente deslocado daquele ambiente sujo. No começo, eu pensei que era imaginação, efeito da mente cansada, ou até alguma lembrança dos rituais da igreja. Mas aquilo se repetia, noite após noite. Uma vez, abri os olhos de repente e tive a impressão de ver uma sombra parada num canto, perto da porta. Não era uma figura nítida, era mais como uma presença silenciosa, envolta em algo que eu não conseguia definir. Eu não ouvi voz nenhuma, não vi rosto, não houve nenhuma frase dramática. Apenas um silêncio diferente, que, em vez de me assustar de imediato, me deixou confuso. Eu virei para a parede, apertei os olhos, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas ilusão. Naquele começo, eu ainda achava que tudo ia ser esclarecido rápido. Meu advogado, Dr. Ronaldo, dizia que estavam investigando novas pistas, que havia coisas estranhas na cena do crime, que talvez tivessem plantado provas. Eu me agarrava a essas palavras como quem segura uma tábua no meio do naufrágio. Mas, no fundo, uma pergunta já começava a se formar dentro de mim, bem baixinho. E se eu não sair daqui? E se Deus, de alguma forma, permitiu tudo isso por causa do meu orgulho? Você já se pegou se perguntando se a queda que viveu não foi só tragédia, mas um espelho colocado na sua frente? Os meses foram passando, e a imagem que eu tinha de mim mesmo começou a rachar. Na paróquia, eu era o padre respeitado, temido por alguns, admirado por outros. Na cadeia, eu era apenas mais um número, mais um rosto atrás das grades. O título de padre virou deboche na boca de alguns. "Oh, padre assassino, reza por nós aí", eles gritavam no corredor. Cada palavra dessas me feria como se fosse uma pedrada. O que antes era aplauso e reverência se tornou desprezo e ironia. A diocese agiu rápido. Recebi um comunicado formal dizendo que eu estava afastado das minhas funções até que tudo fosse esclarecido. Era o procedimento padrão, eu sabia disso. Mas ler aquilo no papel, sozinho na cela, foi como receber uma segunda sentença. Eu não era mais o pastor daquela comunidade. Eu não podia mais celebrar missa, não podia mais ouvir confissões, não podia mais pregar. Aquilo que eu acreditava ser minha identidade inteira tinha sido arrancado de mim num piscar de olhos. O golpe mais duro, porém, veio de alguém que eu jamais imaginei ver contra mim. Padre Henrique, meu amigo de seminário, quase um irmão. Ele foi chamado para depor. Eu soube pelo meu advogado que, no depoimento, ele falou sobre o meu temperamento explosivo, sobre minha rigidez, sobre o quanto eu guardava rancor de Marcelo.
Ele sempre teve dificuldade com misericórdia, foi a frase que chegou aos meus ouvidos. Quando eu ouvi isso, eu senti como se alguém tivesse apertado meu peito com uma mão de ferro. Eu me revoltei. Como ele pôde? Eu perguntava para mim mesmo. Logo ele, que me conhece há tantos anos. Mas, quando a raiva baixava um pouco, uma outra sensação aparecia. E se ele apenas tivesse dito a verdade? E se aquilo que me magoava tanto era simplesmente o retrato fiel de quem eu tinha me tornado? Minha mãe, Dona Carmen, no começo foi me visitar. Já não era jovem, tinha saúde frágil, mas fazia um esforço enorme para ficar ali, do outro lado do vidro, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Meu filho, eu acredito em você, ela dizia, com os olhos cheios d'água. Eu tentava sorrir, tentava parecer firme para não piorar o coração dela. Só que as notícias, lá fora, eram cada vez mais cruéis. Vizinhos se afastando, gente que a olhava torto na rua, parentes que pararam de telefonar. Depois de um tempo, ela começou a faltar às visitas. A justificativa era não passou bem. Mas eu sabia que o sofrimento estava esmagando aquela mulher simples, que tinha se orgulhado tanto do filho padre. Os jornais não perdoavam. Inventavam detalhes, exageravam, exploravam minha figura de religioso para gerar mais indignação. Padre intolerante espanca doador da igreja até a morte, li em uma manchete. O religioso que pregava moral e escondia a violência, dizia outra. Cada linha daquelas reportagens era como se alguém arrancasse um pedaço da minha história, torcesse, jogasse no lixo e colocasse algo horrível no lugar. E, enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, dentro de mim algo mais profundo se desmontava. Eu, que sempre falei de fé com segurança, comecei a duvidar de tudo. Eu rezava, pedia Senhor, mostra a verdade, não deixe que uma injustiça dessa se consolide, mas, depois de um tempo, minhas próprias palavras me soavam ocas. Parecia que minhas orações batiam no teto baixo da cela e caíam de volta em cima de mim. As noites continuavam marcadas pelo mesmo fenômeno. 3 horas da manhã, eu acordava de repente, como se alguém tivesse me chamado pelo nome, sem voz, só pela consciência. Abria os olhos, e mais uma vez, aquele perfume de rosas tomava conta do ar. Não era cheiro de produto de limpeza, não era sabonete de alguém, era algo delicado, doce sem ser enjoativo, completamente destoante de tudo que havia ali. Às vezes, junto com o perfume, o ambiente parecia ficar mais silencioso, como se até os ruídos da cadeia diminuíssem durante alguns segundos. Eu comecei a ficar dividido. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo era algum tipo de consolo, um sinal de que eu não estava totalmente abandonado. Outra parte dizia, você está ficando louco. Isso é fuga da realidade. É a sua cabeça tentando te proteger da dor. Eu não contava para ninguém, nem para o advogado, nem para os outros presos. Era algo que eu guardava comigo, como se fosse um segredo meio vergonhoso. Nas conversas com o Dr. Ronaldo, o tom foi mudando. No início ele falava de provas, de inconsistências, de possibilidade de absolvição. Com o passar dos meses, o rosto dele foi ficando mais cansado, o discurso mais cauteloso. Um dia, ele entrou na sala de visita com um olhar que eu não esqueço. Sentou, respirou fundo e disse, Padre, eu preciso ser honesto com o senhor. As coisas não estão boas. O júri está muito influenciado pela mídia. As evidências, todas apontam para o senhor. Eu não vou desistir, mas preciso que o senhor se prepare para o pior. Essas palavras me atingiram de um jeito que nenhuma manchete, nenhuma acusação tinha conseguido. Até ali, em algum cômodo escondido da minha mente, eu achava que aquilo ia passar, que seria só uma fase dura, que logo a verdade ia aparecer de forma clara e tudo seria esclarecido. Ouvir o meu próprio advogado me dizer se prepare para o pior foi como se alguém apagasse a última vela acesa na escuridão. Foi depois dessa conversa que algo dentro de mim quebrou de vez. Eu voltei para a cela em silêncio. Não quis falar com ninguém, não quis comer, não quis fazer nada. Sentei na cama, fiquei olhando para a parede por horas, sentindo uma espécie de derrota que eu não sabia nem como nomear. Deus, para mim, sempre foi certeza. Naquele dia, ele começou a se tornar um ponto de interrogação doloroso. Alguns dias mais tarde, numa madrugada como as outras, acordei de novo às 3 horas. O perfume de rosas estava mais forte. Eu não sei explicar a intensidade, mas era como se alguém tivesse enchido a cela com aquele aroma. Em vez de sentir consolo, eu senti irritação.
Que adianta isso? Pensei. Cheiro de flor em meio a tanta injustiça? Levantei, fui até a pequena mesinha onde eu guardava uma Bíblia bem gasta, sentei, abri em qualquer lugar e comecei a ler mecanicamente, sem realmente prestar atenção. As palavras me pareciam distantes. Versículos que eu já tinha decorado, histórias que eu já tinha pregado dezenas de vezes, agora não encontravam lugar dentro de mim. Era como se, de tanto falar de Deus para os outros, eu nunca tivesse parado para deixá-lo falar comigo de verdade. Essa percepção, ainda que confusa, começou a me incomodar. Eu pensava, eu passei anos falando em nome de Deus, mas será que eu conhecia o Deus em cujo nome eu falava? Com o tempo, até rezar se tornou difícil. Eu começava um Pai Nosso e travava na metade. Ave Maria saíam da boca sem força. Eu me sentia desgastado por dentro, como se alguém tivesse apagado as cores da minha fé e deixado tudo em tons de cinza. Nada do que eu fazia me trazia alegria. A igreja, o altar, as homilias, tudo isso parecia pertencer a uma outra vida, a um outro homem que eu já não reconhecia como eu. Foi numa dessas noites de luta silenciosa que, pela primeira vez, eu fiz uma oração diferente. Não usei fórmulas, não usei palavras bonitas, não usei frases de santo. Simplesmente olhei para o teto da cela e disse, com a voz embargada, se o Senhor existe mesmo, se ainda está aí, faz alguma coisa. Eu não aguento mais. Não veio nenhuma resposta, nenhum raio, nenhuma visão. O que veio foi um choro que eu vinha segurando há anos. Eu chorei feito criança. Chorei pela injustiça que eu achava que estava sofrendo, chorei pelo medo do futuro, chorei pela vergonha diante da minha mãe, dos fiéis, da minha irmã que eu tinha afastado. Chorei, sobretudo, pelo orgulho que, aos poucos, eu começava a enxergar como a raiz de muita coisa. Ali, sentado no chão daquela cela fria, abraçado aos próprios joelhos, eu percebi que não era só um padre injustiçado. Eu era um homem que tinha usado a batina como escudo para esconder suas próprias durezas. E, enquanto as lágrimas caíam, o perfume de rosas voltou, suave, constante. Eu não via nada, não ouvia nada, mas, de maneira estranha, naquele contraste entre dor e aroma de flor, algo começou a me cutucar por dentro. Será que, mesmo no meio daquele caos, eu realmente estava tão sozinho quanto imaginava? Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Eu parei de contar o tempo da forma como contava antes. Não havia domingos, não havia segundas, apenas uma rotina monótona de levanta, come, espera, dorme, acorda de novo. O meu relógio interno parecia travado num único horário, 3 da manhã. Toda noite, sem exceção, eu abria os olhos naquele mesmo instante, como se alguém tivesse programado meu corpo para aquilo. Alguns guardas achavam engraçado quando eu comentava: Padre, isso é comum aqui dentro. Muita gente acorda nessa hora, a cabeça prega peça, dizia um deles. Mas o que ele chamava de peça da cabeça tinha algo de muito específico para mim. Não era só insônia, não era só medo. Era uma sensação física, aquele perfume de rosas que tomava conta da cela, sempre delicado, sempre presente, sempre inexplicável. Às vezes, eu ficava imóvel na cama, só observando o ar, tentando entender de onde aquilo vinha. Eu olhava para o ralo, para a janelinha pequena com grades, para a parede, para o outro preso que dividia a cela comigo. Nada justificava. E, no meio daquela fragrância, vinha também uma espécie de silêncio diferente, como se o mundo parasse por uns segundos. O barulho constante da cadeia, grades batendo, vozes ao longe, passos de guardas, tudo ficava abafado, como se alguém tivesse baixado o volume da realidade. Eu tentei racionalizar. Deve ser algum produto de limpeza, pensei. Mas não era. O cheiro de desinfetante barato que usavam ali era forte, químico, agressivo. O perfume de rosas era outra coisa, suave, natural, quase reconfortante. Quando eu fechava os olhos e respirava fundo, por um instante curto, eu me sentia menos sufocado. Mas logo em seguida vinha a culpa. Por que você merece consolo? Olha onde você está. Olha o que fizeram de você. Eu comecei a ficar com raiva daquilo. Raiva do perfume, raiva do silêncio, raiva de qualquer coisa que parecesse sinal do céu. Eu pensava, se Deus está aqui, por que Ele não me tira logo dessa situação? Por que Ele não mostra a verdade de uma vez para todo mundo? Para que servem sinais se eu continuo preso, condenado, destruído? Aquela irritação me corroía por dentro. Eu queria gritar, quebrar alguma coisa,
mas não havia nada para quebrar além de mim mesmo. Uma madrugada, mais uma vez às 3 horas, eu acordei e o perfume estava tão intenso que parecia encher meus pulmões. Eu me levantei da cama com raiva, fui até a mesinha onde eu guardava a Bíblia e a abri com violência, folheando as páginas sem ler nada, só querendo encontrar alguma resposta que não vinha. Eu passei por Jó, passei pelos Salmos, passei pelos Evangelhos, tudo parecia distante, frio, morto. Onde está você? Eu sussurrei entre os dentes. Onde está esse Deus que eu preguei a vida inteira? Cadê a justiça? Cadê a verdade? Eu fechei o livro com força e apoiei a testa na parede gelada. Senti vontade de arrancar as páginas, de rasgar tudo, de gritar que aquilo não valia nada se não mudava a minha realidade. Mas, em vez disso, só deixei as lágrimas caírem de novo, em silêncio, enquanto o perfume de rosas continuava ali, teimoso, persistente. Nesse meio tempo, as notícias do lado de fora só pioravam. Meu advogado me contou que a diocese tinha nomeado outro padre para assumir a paróquia. A transição foi rápida, silenciosa, como se eu nunca tivesse existido. As pessoas que antes me cumprimentavam na rua agora atravessavam para o outro lado quando viam alguém da minha família. Minha irmã Beatriz, que eu tinha machucado tanto, me mandou uma carta curta. Ela escreveu: Augusto, eu não sei se você fez o que estão dizendo. Mas sei que, antes disso tudo, você já tinha me machucado de outras formas. Mesmo assim, eu oro por você. Ler aquilo foi como receber um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Beatriz estava certa. Eu tinha usado a palavra de Deus como uma arma. Eu tinha julgado sem misericórdia, condenado sem ouvir, afastado sem tentar entender. E agora, ironicamente, eu estava sendo julgado, condenado e afastado da mesma forma. A diferença é que, no meu caso, eu era inocente do crime que me acusavam. Mas será que eu era inocente de tudo? Será que, no tribunal de Deus, minha consciência estava limpa? Essas perguntas começaram a ocupar minha mente com uma frequência dolorosa. Eu percebi que, enquanto eu lutava para provar minha inocência no assassinato de Marcelo, eu estava sendo confrontado com uma culpa muito mais profunda. A culpa de ter vivido anos inteiros sem amor verdadeiro, sem paciência, sem humildade. Eu era tecnicamente inocente de um homicídio, mas espiritualmente culpado de muita coisa. Num dos encontros com o Dr. Ronaldo, ele me deu a pior notícia até ali. Padre, o júri foi convocado. O julgamento vai acontecer em 3 semanas. Eu fiz tudo o que pude, mas as evidências, elas são fortes demais. Eu vou defender o senhor com tudo, mas preciso ser honesto. A chance de absolvição é muito pequena. Ele falava olhando direto nos meus olhos, como quem tenta preparar alguém para receber um golpe fatal. Eu agradeci com a voz fraca e voltei para a cela como se estivesse caminhando para o próprio túmulo. 3 semanas. 21 dias. E depois disso, provavelmente, uma condenação pesada. Prisão perpétua, talvez. Ou muitos e muitos anos longe de tudo e de todos. Minha vida, como eu conhecia, tinha acabado. E o pior, eu não conseguia mais sentir esperança. Naquela noite, quando o relógio invisível bateu 3 horas da manhã e eu acordei mais uma vez, algo diferente aconteceu. O perfume de rosas estava lá, como sempre, mas dessa vez veio acompanhado de uma sensação que eu não sei descrever bem. Era como se, no meio daquele silêncio, alguém estivesse realmente presente. Não era imaginação, não era alucinação. Era uma presença. Eu não vi rosto, não vi figura nítida, não ouvi voz audível. Mas senti. Senti da mesma forma que você sente quando alguém entra num cômodo, mesmo de costas. Eu fiquei paralisado. Meu coração disparou. Fiquei olhando fixo para o canto da cela, onde a sensação era mais forte. Havia uma espécie de luz suave, mas não era luz de lâmpada, era algo que vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. E, dentro daquela presença, eu senti algo que há meses eu não sentia: paz. Não era uma paz que apagava o medo ou a dor, mas uma paz que dizia: você não está sozinho. Eu não consegui falar nada. Só fiquei ali, sentado na cama, tremendo, com lágrimas descendo pelo rosto. Não sei quanto tempo aquilo durou. Talvez segundos, talvez minutos. Quando a sensação começou a diminuir, o perfume foi ficando mais leve, o silêncio voltou ao normal, e eu fiquei sozinho de novo. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em meses, eu não me senti completamente abandonado. Nos dias seguintes,
eu comecei a rezar de um jeito diferente. Não eram mais orações ensaiadas, não eram mais pedidos arrogantes de faça justiça do meu jeito. Eram orações simples, quase infantis. Mãe Maria, eu não sei o que fazer. Me ajuda a entender. Me ajuda a aceitar. Me ensina a confiar. Eu repetia isso todos os dias, várias vezes, como quem se agarra a um galho fino no meio de uma enchente. Comecei a reparar também em pequenos detalhes. Um preso me pediu para rezar por ele antes de uma audiência. Outro me agradeceu por ter conversado com ele numa crise de ansiedade. Um guarda, que antes zombava, começou a me cumprimentar com respeito. Eram coisas pequenas, mas que me lembravam que, mesmo ali, eu ainda podia ser útil, ainda podia servir, ainda podia amar. Mas a data do julgamento se aproximava, e o medo voltava em ondas. Eu oscilava entre momentos de paz estranha e momentos de desespero profundo. Tinha dias em que eu acreditava que algo ia mudar. Tinha dias em que eu tinha certeza de que ia apodrecer naquela cela pelo resto da vida. Eu era um homem dividido entre a fé frágil que começava a nascer e o medo imenso que ainda dominava meu peito. Na véspera do julgamento, eu praticamente não dormi. Fiquei deitado, olhando para o teto, repassando mentalmente tudo o que tinha acontecido. A discussão com Marcelo, o corpo no confessionário, a prisão, os meses de humilhação, as provas contra mim, o testemunho de Henrique, a doença da minha mãe, o afastamento da diocese. Tudo parecia uma avalanche que tinha me enterrado vivo. E, como já era esperado, às 3 horas da manhã, eu acordei. Mas dessa vez, em vez de ficar na cama esperando o perfume, eu me levantei e me ajoelhei no chão gelado da cela. Não tinha mais nada a perder. Não tinha mais orgulho para proteger. Não tinha mais imagem para defender. Não tinha mais nada além de uma alma quebrada diante do mistério de Deus. Você já chegou num ponto em que a única coisa que sobrou foi entregar tudo, sem garantias, sem barganhas. Ajoelhado naquele chão sujo e frio, eu comecei a falar. Não usei latim, não usei fórmulas bonitas, não citei santos. Apenas abri a boca e deixei sair o que estava entalado no peito há tanto tempo. Mãe Maria, eu não sei mais o que fazer. Eu me achei tão certo, tão justo, tão fiel. E agora estou aqui, no fundo do poço, sem força, sem esperança, sem nada. Se a Senhora existe de verdade, se a Senhora realmente intercede por nós como eu preguei tantas vezes, eu peço, me ajuda. Minha voz estava fraca, embargada. Eu soluçava entre as palavras. Eu não peço mais para sair daqui. Eu sei que mereço ser humilhado pelo meu orgulho, pela minha dureza, pela forma como tratei as pessoas. Mas eu não posso carregar a culpa de um crime que eu não cometi. Por favor, que a verdade apareça. Não pela minha honra, porque eu já não tenho, mas pela justiça, pela verdade. Enquanto eu falava, sentia como se estivesse desmoronando por dentro. Tudo que eu tinha construído ao longo dos anos, a imagem do padre correto, do defensor da doutrina, do homem firme na fé, tudo isso estava sendo despedaçado naquele momento. E, estranhamente, nesse desmoronamento, eu comecei a sentir um alívio. Era como se, ao admitir minha fraqueza, eu finalmente estivesse sendo honesto comigo mesmo e com Deus. O perfume de rosas voltou, mais intenso do que nunca. Enchia a cela toda. E junto com ele, aquela presença silenciosa que eu já tinha sentido antes. Dessa vez, porém, não tive medo. Apenas deixei as lágrimas caírem, deixei o corpo tremer, deixei a alma gritar sem palavras. Fiquei ali, prostrado, entregue, sem forças para lutar ou para fugir. Apenas entregue. Quando o dia amanheceu, eu me senti diferente. Não estava curado, não estava confiante, mas havia algo novo dentro de mim, uma rendição. Eu tinha parado de brigar com Deus. Tinha parado de exigir que Ele fizesse as coisas do meu jeito. Pela primeira vez na vida, eu estava realmente confiando, mesmo sem entender, mesmo sem ver o caminho. O julgamento foi marcado para as 9 horas da manhã. Eu fui levado algemado, no camburão, junto com outros presos. Quando chegamos ao fórum, havia jornalistas, câmeras, gente com cartazes. Alguns gritavam justiça para Marcelo, outros gritavam coisas piores. Eu mantive a cabeça baixa, não olhei para ninguém. Apenas respirei fundo e repeti mentalmente, Mãe Maria, eu confio. A sala do júri estava cheia. Eu vi rostos conhecidos, membros da paróquia, funcionários da igreja,
alguns amigos antigos. Vi também minha irmã Beatriz, sentada num canto, com os olhos vermelhos. Quando nossos olhares se cruzaram, ela fez um pequeno aceno, e aquilo me deu uma força que eu não esperava. O promotor começou a fala dele. Apresentou as provas, descreveu a cena do crime, mostrou fotos, depoimentos. Cada palavra era uma martelada. O réu tinha motivo, tinha oportunidade, e as evidências são claras. Padre Augusto Mendes matou Marcelo Tavares num ato de ódio, disfarçado de retidão religiosa. A acusação era pesada, bem construída, convincente. Meu advogado fez o possível. Falou de inconsistências, de falta de testemunhas oculares, de possibilidade de armação. Mas até eu percebia que o argumento dele parecia fraco diante das evidências. O júri estava visivelmente inclinado para a condenação. Eu via nos rostos deles, eles já tinham decidido. Então, no meio do processo, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma mulher se levantou lá no fundo da sala. Era uma senhora simples, de roupas humildes, lenço na cabeça, mãos calejadas. O juiz perguntou quem era ela, e ela respondeu com voz firme, mas respeitosa: "Meu nome é Irene Campos. Eu trabalho como faxineira na igreja. E eu preciso falar." O promotor tentou impedir, argumentando que ela não estava na lista de testemunhas. Mas o juiz, talvez por curiosidade, talvez por intuição, permitiu que ela falasse. Irene se aproximou, foi até o lugar das testemunhas, fez o juramento e começou a contar. "Eu estava na sacristia naquela madrugada. Eu sempre fico até tarde limpando porque é mais tranquilo. E eu vi tudo." Ela pausou, respirou fundo. Não foi o padre quem matou o senhor Marcelo. Foi Roberto Mendes, cunhado do falecido. Ele entrou pela porta dos fundos, usando uma chave que eu vi ele pegar dias antes da gaveta do padre. Ele discutiu com Marcelo, gritou sobre herança, sobre dinheiro. E depois, ele pegou o castiçal e bateu na cabeça dele. O silêncio na sala era absoluto. Irene continuou. "Eu fiquei com medo. Roberto me viu, me ameaçou, disse que se eu falasse alguma coisa, ele ia me matar também. Eu sou pobre, sou sozinha, não tenho ninguém. Então eu fiquei quieta. Mas todas as noites, desde aquele dia, eu não consigo dormir. Eu sonho com aquela cena. E há 3 noites, eu tive um sonho diferente." Ela olhou para o júri, para o juiz, para mim. Uma senhora de manto azul apareceu no meu sonho. Ela não disse o nome, mas eu sabia quem era. Era Nossa Senhora. Ela olhou para mim com um olhar que não era de raiva, mas de tristeza, e disse: "Conte a verdade, ou você não terá paz." Eu acordei tremendo. E soube que eu precisava estar aqui hoje. A descrição que Irene deu da figura do sonho era exatamente igual à imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no altar principal da igreja. Cada detalhe batia: o manto azul, o rosário nas mãos, o olhar sereno. Aquilo gerou um burburinho imenso na sala. O juiz pediu ordem e solicitou que as investigações fossem retomadas imediatamente com base no depoimento de Irene. Roberto Mendes, que estava presente no julgamento como testemunha de acusação, tentou se levantar e sair, mas foi impedido. Seu rosto tinha perdido toda a cor. Ele começou a gaguejar, a se contradizer, a suar visivelmente. Nas semanas seguintes, tudo veio à tona. As câmeras de segurança da igreja, que tinham sido declaradas quebradas, foram reexaminadas por peritos independentes. Conseguiram recuperar as imagens. E lá estava tudo: Roberto entrando, discutindo com Marcelo, pegando o castiçal, batendo, limpando as impressões digitais dele, plantando as minhas. Tudo friamente calculado. Roberto confessou. A herança de um tio rico estava em disputa, e Marcelo era o único obstáculo. Ele tinha planejado tudo, até roubar minha chave dias antes para ter acesso fácil. A discussão que eu tive com Marcelo na noite anterior foi apenas coincidência, uma coincidência que Roberto usou a seu favor. Quando a sentença de absolvição foi lida, eu não consegui reagir. Fiquei sentado, paralisado, tentando processar o que estava acontecendo. O juiz pediu desculpas formais em nome do Estado. Meu advogado me abraçou. Mas eu só conseguia pensar numa coisa: o perfume de rosas, os sonhos de Irene, a presença silenciosa na cela. Tudo estava conectado. Quando saí da sala do tribunal, já sem algemas, Beatriz correu até mim. Ela me abraçou forte,
e eu desmoronei nos braços dela. Me perdoa, Beatriz. Me perdoa por tudo, eu disse, chorando. Ela só apertou mais o abraço e sussurrou: eu já perdoei, mano. Já perdoei. Os primeiros dias fora da prisão foram estranhos. Eu não sabia mais como andar nas ruas sem olhar para trás a cada segundo, não sabia como dormir sem ouvir o barulho de grades batendo, não sabia como existir sem o peso das algemas. A liberdade, que eu imaginava ser um alívio imediato, veio acompanhada de uma confusão interna que eu não esperava. Beatriz me levou para a casa dela. Ela insistiu: você não vai ficar sozinho agora, Augusto. Você precisa se recuperar. Eu aceitei, não porque quis, mas porque não tinha forças para recusar. No primeiro jantar na casa dela, eu mal consegui comer. Ficava olhando para o prato, para a mesa, para as paredes, tudo parecia irreal. Ela segurou minha mão e disse: você está livre. Pode respirar agora. Mas eu ainda não sabia como fazer isso. As notícias da minha absolvição saíram nos mesmos jornais que antes me condenavam. Padre inocente é libertado após depoimento milagroso. Faxineira salva religioso com sonho de Nossa Senhora. Justiça reconhece erro e liberta padre acusado injustamente. As manchetes agora eram favoráveis, mas cada uma delas me lembrava de tudo que eu tinha perdido no meio do caminho. Meses de vida, a saúde da minha mãe, a confiança de muita gente, e sobretudo, a versão de mim mesmo que eu achava que era. Padre Henrique foi um dos primeiros a me procurar. Ele apareceu na casa de Beatriz num final de tarde, com os olhos cheios d'água, sem conseguir falar direito. Quando abri a porta, ele simplesmente desabou em lágrimas. Augusto, eu pequei contra você. Eu duvidei. Eu falei coisas. Deus, me perdoa. Eu abracei aquele homem que eu considerava irmão e que, por um momento, eu tinha odiado. Henrique, você disse a verdade sobre mim. Eu era duro, eu era orgulhoso. Você não mentiu. E eu te perdoo. Nós ficamos ali, os dois chorando, dois padres quebrados, dois homens que tinham aprendido na dor que a fé verdadeira não está na rigidez, mas na misericórdia. Ele me contou que, durante os meses da minha prisão, ele também tinha passado por uma crise. Questionou a própria vocação, questionou se tinha feito a coisa certa ao testemunhar contra mim, questionou tudo. Mas agora eu vejo, ele disse, que Deus estava trabalhando em nós dois. De formas diferentes, mas no mesmo processo, nos quebrando para nos reconstruir. A diocese me procurou logo em seguida. O bispo veio pessoalmente, pediu desculpas formais, disse que eu seria reintegrado com todas as honras, que poderia voltar para a paróquia ou escolher qualquer outra comunidade. Ele falou de reparação, de reconhecimento público, de cerimônias solenes. Eu escutei tudo em silêncio, agradeci com educação, e disse que precisava de um tempo para pensar. Naquela noite, sozinho no quarto que Beatriz preparou para mim, eu rezei. Não pedi orientação para voltar à paróquia antiga, não pedi cargo, não pedi reconhecimento. Apenas pedi para entender qual era o próximo passo. E, enquanto rezava, veio na minha mente a imagem da periferia de Contagem, uma comunidade pobre que eu conhecia de longe, onde havia uma capela pequena, quase esquecida, chamada Santa Rita. Senti um impulso claro. É lá. Eu procurei o bispo dias depois e disse: eu quero servir na capela Santa Rita, em Contagem. Não quero holofotes, não quero cerimônias. Quero apenas servir. O bispo ficou surpreso, tentou me convencer a aceitar algo mais digno, mas eu fui firme. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava tomando uma decisão não por orgulho, não por imagem, mas por um chamado genuíno que eu sentia dentro de mim. Antes de ir para lá, eu fiz questão de visitar algumas pessoas. Fui até a casa de Dona Irene, a faxineira que tinha salvado minha vida com seu testemunho. Ela morava num bairro simples, numa casa pequena de portão enferrujado. Quando bati, ela abriu a porta e, ao me ver, começou a chorar. Padre, o senhor não precisava vir aqui. Eu segurei as mãos calejadas daquela mulher e disse: Dona Irene, a senhora me salvou. A senhora teve a coragem que eu não tive durante anos. Eu vim agradecer e pedir a sua bênção. Ela ficou sem palavras. Me puxou para dentro, ofereceu café simples, pão com manteiga. Conversamos por horas. Ela me contou que, depois do julgamento, muita gente da comunidade começou a procurá-la, pedindo oração, pedindo conselhos. Eu nunca imaginei que Deus ia usar alguém como eu, padre.
Eu sou só uma faxineira. Eu respondi: Dona Irene, Deus sempre usou os pequenos. Sempre. E a senhora é prova viva disso. Antes de sair, ela me deu uma imagem pequenina de Nossa Senhora Aparecida. Leva isso com o Senhor. Foi ela quem me mandou falar. E sei que ela vai continuar cuidando do Senhor. Eu guardei aquela imagem no bolso e saí dali com o coração cheio de uma gratidão que dói de tão profunda. Também fui até o cemitério onde Marcelo tinha sido enterrado. Fiquei diante do túmulo dele por um longo tempo, em silêncio. Pedi perdão. Não pelo crime que não cometi, mas pela forma como o tratei em vida. Pela arrogância, pela falta de amor, pela dureza. Marcelo, eu te julguei sem misericórdia. Eu usei minha posição para te humilhar. Eu pequei contra você. Me perdoa. Senti uma paz estranha ao fazer aquilo, como se algo que estava preso dentro de mim finalmente se soltasse. Procurei também minha mãe, Dona Carmen. Ela estava fragilizada, acamada, mas quando me viu, o rosto dela se iluminou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Meu filho, ela repetia, acariciando meu rosto com mãos trêmulas. Eu me ajoelhei ao lado da cama dela e pedi perdão por todo o sofrimento que causei. Mãe, a senhora quase morreu de desgosto por minha causa. Ela balançou a cabeça e disse, com a voz fraca: Não, meu filho. Eu quase morri, mas não de desgosto. De saudade. E agora você está aqui. Deus me devolveu você. Passei dias ao lado dela, cuidando, conversando, rezando junto. Ela me contava histórias da minha infância, me lembrava de quando eu era pequeno e dizia que queria ser padre para ajudar as pessoas. Você era tão doce, Augusto, tão sensível. O que aconteceu no meio do caminho? Eu não soube responder na hora, mas depois, sozinho, entendi. Eu tinha trocado a sensibilidade pela segurança da rigidez. Tinha escondido meu coração atrás de regras, de doutrinas, de máscaras. Quando finalmente fui para a Contagem, para a Capela Santa Rita, eu cheguei de ônibus, com uma mala pequena e a imagem que Dona Irene me deu. A capela era humilde, as paredes descascadas, os bancos de madeira velha, o altar simples. Mas, quando entrei ali pela primeira vez, senti algo que não sentia há muito tempo. Eu estava em casa. Os fiéis eram poucos, a maioria pessoas pobres, trabalhadores, mulheres que sustentavam a casa sozinhas, crianças descalças. Ninguém me conhecia pela tragédia que eu tinha vivido. Ninguém me via como o padre que foi preso injustamente. Eu era apenas Padre Augusto, o novo responsável pela capela. E Aquilo era libertador. Na primeira missa que celebrei lá, eu tremia. Não de medo, mas de emoção. Quando levantei a hóstia consagrada e disse eis o Cordeiro de Deus, as lágrimas desceram sem controle. Eu não era mais o padre perfeito, o defensor inflexível da doutrina. Eu era o padre quebrado, remendado pela graça, que sabia o que era cair e ser levantado. Depois da missa, uma senhora idosa se aproximou e disse: Padre, o senhor chorou na consagração. Faz tempo que eu não vejo um padre chorar. Isso me tocou. Eu sorri, enxuguei os olhos e respondi: Eu aprendi que Deus não quer nossa perfeição. Ele quer nosso coração. E o meu, minha senhora, está todo dele agora. Nos meses seguintes, eu me dediquei àquela comunidade de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Visitava os doentes, sentava na casa das pessoas, escutava sem julgar, acolhia sem exigir. Aprendi os nomes, as histórias, as dores. E, pela primeira vez, eu sentia que estava realmente servindo, não comandando. As madrugadas de 3 horas continuaram. Mas agora, em vez de acordar com medo ou confusão, eu acordava para agradecer. Levantava, acendia uma vela diante da imagem de Nossa Senhora, e ficava ali, em silêncio, apenas sentindo a presença. O perfume de rosas aparecia de vez em quando, suave, discreto, como um lembrete: você não está sozinho. Nunca esteve. Um dia, um jovem da comunidade me perguntou: Padre, o senhor acredita mesmo em milagre? Eu olhei para ele e respondi: Eu não só acredito. Eu sou um. Não porque fui inocente de um crime, mas porque fui transformado apesar da minha culpa em tantas outras coisas. Ele ficou pensativo, e depois disse: Isso me dá esperança. E foi aí que eu entendi o propósito de tudo. Minha dor, minha queda, minha prisão, minha restauração. Tudo isso não era só sobre mim.
Era sobre gerar esperança nos outros. Os meses foram passando, e a imagem que eu tinha de mim mesmo começou a rachar. Na paróquia, eu era o padre respeitado, temido por alguns, admirado por outros. Na cadeia, eu era apenas mais um número, mais um rosto atrás das grades. O título de padre virou deboche. "Oh, padre assassino, reza por nós aí", eles gritavam. Cada palavra me feria como uma pedrada. A diocese agiu rápido. Recebi um comunicado dizendo que eu estava afastado das funções até que tudo fosse esclarecido. Ler aquilo no papel, sozinho na cela, foi como receber uma segunda sentença. Eu não era mais o pastor daquela comunidade. Aquilo que eu acreditava ser minha identidade inteira tinha sido arrancado num piscar de olhos. O golpe mais duro veio de Padre Henrique, meu amigo de seminário, quase um irmão. Ele foi chamado para depor. No depoimento, falou sobre meu temperamento explosivo, minha rigidez, o quanto eu guardava rancor de Marcelo. Ele sempre teve dificuldade com misericórdia, foi a frase que chegou aos meus ouvidos. Quando ouvi isso, senti como se alguém tivesse apertado meu peito com uma mão de ferro. Eu me revoltei. Como ele pôde? Mas, quando a raiva baixava, outra sensação aparecia. E se ele apenas tivesse dito a verdade? E se aquilo que me magoava tanto era o retrato fiel de quem eu tinha me tornado? Minha mãe, Dona Carmen, no começo foi me visitar. Já não era jovem, tinha saúde frágil, mas fazia um esforço enorme. "Meu filho, eu acredito em você", ela dizia, com os olhos cheios d'água. Só que as notícias, lá fora, eram cada vez mais cruéis. Depois de um tempo, ela começou a faltar às visitas. A justificativa era "não passou bem". Mas eu sabia que o sofrimento estava esmagando aquela mulher simples. Os jornais não perdoavam. Inventavam detalhes, exageravam, exploravam minha figura de religioso. Cada linha daquelas reportagens era como se alguém arrancasse um pedaço da minha história, torcesse e jogasse no lixo. E, enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, dentro de mim algo mais profundo se desmontava. Eu, que sempre falei de fé com segurança, comecei a duvidar de tudo. Eu rezava, mas minhas orações pareciam bater no teto da cela e voltar vazias. Parecia que minhas palavras me soavam ocas. As noites continuavam marcadas pelo mesmo fenômeno. 3 horas da manhã, eu acordava de repente, e aquele perfume de rosas tomava conta do ar. Não era cheiro de produto de limpeza. Era algo delicado, doce, completamente destoante de tudo que havia ali. Junto com o perfume, o ambiente parecia ficar mais silencioso, como se até os ruídos da cadeia diminuíssem. Eu comecei a ficar dividido. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo era algum tipo de consolo. Outra parte dizia: "Você está ficando louco". Eu não contava para ninguém. Era algo que guardava comigo, como se fosse um segredo meio vergonhoso. Nas conversas com o Dr. Ronaldo, o tom foi mudando. No início ele falava de provas, de possibilidade de absolvição. Com o passar dos meses, o rosto dele foi ficando mais cansado. Um dia, ele entrou na sala com um olhar que eu não esqueço. Sentou, respirou fundo e disse: "Padre, eu preciso ser honesto. As coisas não estão boas. O júri está muito influenciado. Eu não vou desistir, mas preciso que o senhor se prepare para o pior". Essas palavras me atingiram de um jeito que nenhuma manchete tinha conseguido. Até ali, eu achava que aquilo ia passar, que a verdade ia aparecer. Ouvir o meu próprio advogado me dizer "se prepare para o pior" foi como se alguém apagasse a última vela acesa na escuridão. Foi depois dessa conversa que algo dentro de mim quebrou de vez. Voltei para a cela em silêncio. Sentei na cama, fiquei olhando para a parede por horas. Deus, para mim, sempre foi certeza. Naquele dia, ele começou a se tornar um ponto de interrogação doloroso. Alguns dias depois, numa madrugada como as outras, acordei de novo às 3 horas. O perfume de rosas estava mais forte. Em vez de sentir consolo, senti irritação. Que adianta isso? Pensei. Cheiro de flor em meio a tanta injustiça? Com o tempo, até rezar se tornou difícil. Eu começava um Pai Nosso e travava na metade. Nada do que eu fazia me trazia alegria. Foi numa dessas noites que fiz uma oração diferente. Não usei fórmulas, não usei palavras bonitas. Simplesmente olhei para o teto e disse: "Se o Senhor existe mesmo, se ainda está aí, faz alguma coisa. Eu não aguento mais".
Não veio nenhuma resposta, nenhum raio, nenhuma visão. O que veio foi um choro que eu vinha segurando há anos. Eu chorei feito criança. Chorei pela injustiça, pelo medo, pela vergonha. Chorei, sobretudo, pelo orgulho que, aos poucos, eu começava a enxergar como a raiz de muita coisa. E, enquanto as lágrimas caíam, o perfume de rosas voltou, suave, constante. Eu não via nada, não ouvia nada, mas, de maneira estranha, naquele contraste entre dor e aroma de flor, algo começou a me cutucar por dentro. Será que, mesmo no meio daquele caos, eu realmente estava tão sozinho quanto imaginava? Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Eu parei de contar o tempo da forma como contava antes. Apenas uma rotina monótona. Meu relógio interno parecia travado num único horário, 3 da manhã. Toda noite, sem exceção, eu abria os olhos naquele instante. O que eu chamava de sinal tinha algo de muito específico. Não era só insônia, não era só medo. Era uma sensação física, aquele perfume de rosas que tomava conta da cela, sempre delicado, sempre inexplicável. E, no meio daquela fragrância, vinha também uma espécie de silêncio diferente, como se o mundo parasse por uns segundos. Eu tentei racionalizar. Deve ser algum produto de limpeza. Mas não era. O cheiro de desinfetante barato era forte, químico. O perfume de rosas era outra coisa, suave, natural, quase reconfortante. Quando eu fechava os olhos e respirava fundo, por um instante curto, me sentia menos sufocado. Eu comecei a ficar com raiva daquilo. Raiva do perfume, raiva de qualquer coisa que parecesse sinal do céu. Pensava, se Deus está aqui, por que Ele não me tira logo dessa situação? Para que servem sinais se eu continuo preso? Aquela irritação me corroía por dentro. Uma madrugada, mais uma vez às 3 horas, eu acordei e o perfume estava tão intenso que parecia encher meus pulmões. Me levantei com raiva, peguei a Bíblia e a abri com violência, folheando as páginas sem ler nada. Passei por Jó, pelos Salmos, pelos Evangelhos, tudo parecia distante, frio, morto. Onde está você? Eu sussurrei entre os dentes. Cadê a justiça? Cadê a verdade? Fechei o livro com força e apoiei a testa na parede gelada. Senti vontade de arrancar as páginas, de gritar que aquilo não valia nada. Mas, em vez disso, só deixei as lágrimas caírem de novo, enquanto o perfume de rosas continuava ali, teimoso, persistente. Nesse meio tempo, as notícias do lado de fora só pioravam. A diocese tinha nomeado outro padre para assumir a paróquia. As pessoas que antes me cumprimentavam agora atravessavam para o outro lado da rua. Minha irmã Beatriz me mandou uma carta. Augusto, eu não sei se você fez o que estão dizendo. Mas sei que, antes disso, você já tinha me machucado. Mesmo assim, eu oro por você. Ler aquilo foi como receber um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Beatriz estava certa. Eu tinha usado a palavra de Deus como arma. Julgado sem misericórdia, condenado sem ouvir, afastado sem tentar entender. Agora, ironicamente, eu estava sendo julgado, condenado e afastado da mesma forma. A diferença é que eu era inocente do crime que me acusavam. Mas será que era inocente de tudo? Essas perguntas começaram a ocupar minha mente com frequência dolorosa. Eu percebi que, enquanto lutava para provar minha inocência no assassinato, estava sendo confrontado com uma culpa muito mais profunda. A culpa de ter vivido anos sem amor verdadeiro, sem paciência, sem humildade. Num dos encontros com o Dr. Ronaldo, ele me deu a pior notícia. Padre, o júri foi convocado. O julgamento vai acontecer em 3 semanas. Eu fiz tudo o que pude, mas as evidências são fortes demais. A chance de absolvição é muito pequena. Ele falava olhando nos meus olhos, como quem tenta preparar alguém para receber um golpe fatal. Voltei para a cela como se estivesse caminhando para o próprio túmulo. 3 semanas. E depois disso, provavelmente, uma condenação pesada. Minha vida, como eu conhecia, tinha acabado. E o pior, eu não conseguia mais sentir esperança. Naquela noite, quando o relógio invisível bateu 3 horas e eu acordei mais uma vez, algo diferente aconteceu. O perfume de rosas estava lá, mas dessa vez veio acompanhado de uma sensação que eu não sei descrever bem. Era como se, no meio daquele silêncio, alguém estivesse realmente presente. Não vi rosto, não ouvi voz audível, mas senti.
Fiquei paralisado. Meu coração disparou. Havia uma espécie de luz suave, mas não era luz de lâmpada. E, dentro daquela presença, senti algo que há meses eu não sentia: paz. Não era uma paz que apagava o medo, mas uma paz que dizia: você não está sozinho. Não sei quanto tempo aquilo durou. Quando a sensação começou a diminuir, o perfume foi ficando mais leve, e eu fiquei sozinho de novo. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em meses, não me senti completamente abandonado. Nos dias seguintes, comecei a rezar de um jeito diferente. Não eram mais orações ensaiadas. Eram orações simples, quase infantis. Mãe Maria, eu não sei o que fazer. Me ajuda a entender. Me ajuda a aceitar. Me ensina a confiar. Repetia isso todos os dias, como quem se agarra a um galho fino no meio de uma enchente. Mas a data do julgamento se aproximava, e o medo voltava em ondas. Eu oscilava entre momentos de paz estranha e momentos de desespero profundo. Na véspera do julgamento, eu praticamente não dormi. E, como esperado, às 3 horas da manhã, acordei. Mas dessa vez, em vez de ficar na cama esperando o perfume, me levantei e me ajoelhei no chão gelado da cela. Não tinha mais nada a perder. Não tinha mais orgulho para proteger. Não tinha mais imagem para defender. Apenas uma alma quebrada diante do mistério de Deus. Você já chegou num ponto em que a única coisa que sobrou foi entregar tudo, sem garantias, sem barganhas? Os anos foram passando na Capela Santa Rita, e cada dia se tornava uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Não era um caminho fácil, mas era verdadeiro. Eu aprendi a celebrar as pequenas vitórias, um viciado que ficava uma semana limpo, uma família que se reconciliava, uma criança que aprendia a ler. Cada conquista me enchia de uma alegria que antes eu desconhecia. Certa vez, um rapaz chamado Lucas apareceu na capela. Ele tinha uns 17 anos, magro, tatuagens pelo corpo, olhar desconfiado. Ficou parado na porta, como se estivesse decidindo se entrava ou não. Eu me aproximei e disse: fica à vontade. Aqui é sua casa. Ele me olhou desconfiado e perguntou: por que o senhor está sendo simpático comigo? Ninguém é. Eu sorri. Porque eu já estive no seu lugar. Não exatamente, mas já me senti como alguém que ninguém queria por perto. Aquilo quebrou alguma coisa nele. Lucas começou a frequentar a capela. Descobri que tinha fugido de casa porque o pai era violento. Vivia nas ruas. Dona Lúcia, uma senhora viúva, se ofereceu para abrigá-lo. Lucas morou com ela por mais de 1 ano, voltou a estudar, arrumou emprego. Um dia, ele me disse: padre, eu nunca acreditei em Deus. Mas depois que cheguei aqui, eu vi Deus nas pessoas. Se Deus é isso, então eu quero conhecer Ele melhor. Eu preparei Lucas para o batismo. Foi uma das celebrações mais bonitas que já participei. Quando derramei a água sobre a cabeça dele, vi um menino renascendo. Depois, quando me abraçou, ele sussurrou: obrigado por me mostrar que eu também mereço amor. Aquelas palavras me doeram e me curaram ao mesmo tempo. As madrugadas de 3 horas continuaram sendo sagradas. Eu mantinha aquele compromisso com fidelidade. Acordava, acende a vela, me ajoelhava. Naqueles momentos, conversava com Deus de um jeito que nunca tinha conversado antes. Não eram orações formais. Era intimidade. E sentia que Ele ouvia. Sempre ouvia. Numa dessas madrugadas, pedi: Senhor, usa minha história para alcançar quem precisa. Multiplica o fruto. Alguns meses depois, fui convidado para dar um testemunho numa comunidade vizinha. Contei minha história: a prisão, a injustiça, o desespero, o perfume de rosas, o sonho de Dona Irene, a absolvição, a transformação. Quando terminei, o silêncio era profundo. Depois, as pessoas começaram a se aproximar. Uma mulher disse que estava pensando em desistir da vida, mas que minha história mostrou que Deus não abandona. Um homem contou que estava preso numa cadeia de ódio e precisava perdoar. Uma jovem disse que tinha perdido a fé, mas queria tentar de novo. Nos anos seguintes, outros convites vieram. Eu aceitava sempre que podia, não para me promover, mas para promover a graça de Deus. Sempre dizia: não vim falar de mim. Vim falar do que Deus fez em mim. Na Capela Santa Rita, a vida seguia seu ritmo. Dona Irene se tornou uma amiga próxima e compartilhava seu testemunho com os novos.
Os sinais continuaram, não só comigo, mas com outras pessoas da comunidade. Teve gente que sonhou com Nossa Senhora, que sentiu perfumes inexplicáveis, que recebeu curas. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente a mão de Deus conduzindo tudo. Desde a prisão injusta até a liberdade restaurada. Desde o orgulho cego até a humildade aprendida. Tudo foi processo. Tudo foi transformação. Eu não sou mais o mesmo homem que entrou naquela cela. Aquele homem morreu ali. O que saiu foi alguém novo, moldado pela dor, suavizado pela graça, reconstruído pela misericórdia. As madrugadas de 3 horas agora são meu momento favorito do dia. É quando o perfume de rosas aparece com mais frequência, lembrando-me de que a presença que me sustentou na cela continua me sustentando aqui, na liberdade. Quando olho para trás e revisito aquela madrugada no confessionário, o sangue, o castiçal, as algemas, ainda sinto um aperto no peito. Mas não para me condenar, para me lembrar de onde fui tirado. Hoje, quando passo perto de um confessionário, vejo um lugar de encontro entre misérias e misericórdia. Aquele padre rígido que apontava o dedo perdeu muito mais do que a liberdade quando entrou na prisão. Ele perdeu a máscara. E foi aí que começou o verdadeiro caminho de volta para casa. Na época, eu só via dor, vergonha, humilhação. Hoje, enxergo que, por trás de tudo, existia uma mão firme e amorosa, aproveitando cada queda para me ensinar o que eu não quis aprender pela via fácil. Muitas vezes, sentado sozinho na capela, eu me recordo de cada pessoa que feri, jovens que afastei, casais que julguei, minha própria irmã. Rezar por eles é parte da minha reparação. Não como quem tenta pagar uma dívida impossível, mas como quem pede a Deus que cure neles o estrago que meu orgulho deixou. Com o tempo, percebi que meu relato tocava as pessoas não porque era dramático, mas porque revelava algo que todos conhecem, o orgulho que mora escondido em cada um. Alguns se identificam com minha rigidez, outros com meu desespero, outros com a experiência de ser julgado injustamente. Mas, no fundo, todos têm algum lugar quebrado que precisa ser visitado pela graça. Numa noite de retiro, contei minha história diante da comunidade. Quando cheguei na parte da oração na véspera do julgamento, ajoelhado no chão frio dizendo: Mãe, eu mereço ser humilhado, mas não posso carregar a culpa do que não fiz, a sala inteira estava em silêncio absoluto. Contei de Irene, do sonho em que Nossa Senhora pediu para ela contar a verdade, da absolvição. Ao terminar, uma senhora levantou a mão: Padre, eu nunca fui presa, mas sei o que é se sentir julgada. Sofri por um divórcio, fui apontada, excluída. Hoje, ouvindo o Senhor, entendo que Deus nunca me virou as costas. Ali, minha história se misturou com as histórias deles. Deixou de ser minha e passou a ser nossa. Fui convidado a falar num presídio. Quando entrei, o som das portas batendo voltou como um fantasma. Contei tudo. Não escondi minha arrogância, não pintei minha prisão como gloriosa. Falei do medo, da vergonha, da vontade de morrer. E, quando falei do perfume de rosas, alguns riram, mas outros ficaram sérios. Ao final, um detento grande, tatuado, se aproximou. Padre, eu sou culpado do que fiz. Mas escutando o Senhor, vi que me condeno mais do que preciso. Se Deus te visitou na cela, também pode me visitar aqui. Eu segurei o ombro dele. Ele já está te visitando, meu irmão. O fato de você fazer essa pergunta já é sinal disso. Minha relação com o sacramento da reconciliação mudou radicalmente. Cada pessoa que se ajoelha diante de mim é alguém diante do qual eu também me ajoelho por dentro. Uma vez, um homem confessou: Padre, eu odeio uma pessoa da minha família. Não consigo perdoar. Eu perguntei: Você já contou para Deus, com essas mesmas palavras, que odeia essa pessoa? Ele me olhou assustado: Posso falar assim com Deus? Eu respondi: Foi assim que eu falei, lá da minha cela. Ele aguenta a verdade do seu coração. Ele chorou. Eu também. Ali, não havia mais palco e plateia. Havia 2 necessitados da mesma graça. A maior libertação que recebi não foi daquele presídio de concreto. Foi da cadeia de mim mesmo. Da prisão do homem de bem, do padre correto, que era só um jeito rebuscado de dizer orgulhoso. Essa cela interna, sem grades visíveis, é a mais difícil de abrir. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquele Augusto orgulhoso, diria: Cuidado. Você acha que está defendendo Deus, mas está defendendo só a sua imagem. Mas sei que, naquela época,
Talvez eu não escutasse. Por isso Deus permitiu que a vida falasse mais alto do que qualquer sermão. Hoje, quando o dia termina, eu costumo sentar no degrau da porta da capela, olhar para o céu de contagem e conversar baixinho com Deus. Não peço mais grandes sinais. Agradeço. Agradeço por cada rosto que passou pela minha vida, por cada lágrima, por cada abraço que recebi quando achei que não merecia mais ser abraçado. Às vezes, fecho os olhos e volto para aquela cela. Sinto o concreto frio, ouço o ranger das grades. E, em seguida, sinto o perfume de rosas preenchendo tudo, transformando um lugar de desespero em um altar improvável. É como se Deus me permitisse recordar para não esquecer, mas sem me aprisionar ao passado. Muitas pessoas me perguntam: Padre, o senhor não sente raiva de Deus por ter permitido tudo isso? A resposta é sincera: senti, e muito. Houve dias em que gritei, xinguei, acusei. Mas, olhando agora, vejo que, justamente nos dias em que mais o xinguei, ele estava mais perto. Não com discursos prontos, mas com presença silenciosa, com pequenos sinais, com aquela paz que vinha sem motivo aparente. Outros me perguntam se perdoei Roberto, o verdadeiro assassino. Perdoar não é esquecer, nem fingir que não houve maldade. Perdoar, para mim, foi soltar a corda que me mantinha amarrado a ele. Eu o encontrei uma vez depois de tudo. Ele estava preso, abatido. Padre, eu destruí sua vida, ele disse, chorando. Eu respondi: você destruiu uma parte da minha história, mas não destruiu o que Deus podia fazer com ela. Minha relação com Marcelo também mudou, mesmo ele estando morto. Durante muito tempo, o vi apenas como o homem que me acusaram de matar. Hoje, o vejo como um irmão que, como eu, tinha luzes e sombras. Rezo por ele. Peço a Deus que o tenha acolhido com a mesma misericórdia que teve comigo. Na comunidade, evitam me tratar como o padre do milagre. Eu faço questão disso. Não quero que olhem para mim como se eu fosse especial. Quero que saibam que, se Deus fez o que fez comigo, pode fazer com qualquer um. É por isso que, quase sempre que conto minha história, termino dizendo: não se impressione com o que aconteceu comigo. Se impressione com quem fez. Por isso, mantenho alguns remédios espirituais diários. A oração da madrugada é um deles. O contato constante com os pobres é outro. Eles me evangelizam, me colocam de volta no lugar. O sacramento da confissão, que eu administro, também é algo que eu vivo. Procuro outro padre, abro meu coração, exponho minhas misérias. Não sou super-homem de batina. Sou um homem que, sem a graça, volta a ser pedra. Hoje, entendo a prisão como um grande vale escuro que precisei atravessar. Lá, perdi a fama, a função, a honra, a imagem. Mas ganhei algo que não tem preço: a certeza de que, mesmo quando tudo cai, existe uma rocha que permanece. E essa rocha não é minha rigidez, não é minha moralidade. É o amor de Deus, paciente, insistente, materno, que me alcançou pelo abraço silencioso de Nossa Senhora. Quando termino de celebrar a missa e levanto a hóstia, muitas vezes me vêm à mente as grades da cela. E agradeço, porque foi ali que aprendi a olhar para esse pão de outro jeito. Antes, eu via um rito. Hoje, vejo um Deus que se deixa quebrar para juntar os pedaços dos outros. Talvez você nunca entre numa prisão física. Talvez nunca seja acusado injustamente. Mas, de algum modo, todos nós conhecemos nossos próprios porões, nossas culpas escondidas, nossas quedas que parecem definitivas. Em todas essas situações, uma tentação se repete: acreditar que acabou, que não tem volta. Eu acreditei nisso por meses. E foi justamente ali, quando tinha certeza de que tudo tinha terminado, que começou algo novo. Não porque eu mereci uma segunda chance, mas porque, na minha miséria, eu gritei por ajuda. E esse grito foi ouvido. Se, em algum momento, você já pensou: Deus esqueceu de mim, lembre-se que, numa cela fedorenta, às 3 da manhã, um padre orgulhoso, quebrado, gritou algo parecido. E, em vez de resposta imediata, recebeu um perfume de rosas, discreto, insistente, que foi abrindo caminho para algo muito maior. Hoje, se eu pudesse resumir tudo em uma imagem, seria esta: eu, caído no chão da cela, rodeado de cacos, cacos do meu orgulho, da minha reputação, e uma mãe se abaixando, juntando cada pedaço com cuidado, sem pressa, e colocando nas mãos do filho. E ele, com paciência, moldando tudo de novo, sem jogar nada fora,
até surgir algo que eu jamais imaginaria. Eu aprendi que a intercessão de Nossa Senhora não vem para confirmar nosso orgulho. Ela vem para nos ensinar que, até na pior injustiça, até no mais fundo do poço, não estamos sozinhos. Hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito em milagres, eu respondo sem hesitar: sim. E o maior milagre que eu vi não foi sair da prisão. Foi ser transformado dentro dela. E você, que está me ouvindo agora, já parou para pensar que talvez a queda que você viveu, a dor que você sentiu, não seja o fim da sua história, mas apenas o começo da sua transformação? Que Nossa Senhora, a mesma que me visitou na cela, que inspirou Dona Irene, que me sustentou até aqui, interceda também por você. E que o perfume de rosas, símbolo da presença dela, seja o lembrete constante de que você nunca, jamais, está abandonado. Amém.